separado justamente aqui na page, entendeu? Justamente para não poluir e diminuir o máximo de linhas de código no teste. A estrutura do método do teste. Então, iniciar cotação, vai estar aqui, funcionalidade, toda o passo a passo, preencher. Então, além disso, também tem daqui, dentro em page, temos elementos e index. O index vai ser justamente o passo a passo, e o elementos vai ser onde o passo a passo vai buscar cada elemento. Por exemplo, o botão enviar, ele vai estar Perfeito. aqui e o index, ele puxa, importa, né, o elemento de elementos.js, que a gente pode usar em toda a estrutura do projeto. Por exemplo, GoTo, a gente criou esse método aqui para entrar dentro, pode usar para outra funcionalidade? Pode, mas aqui especificamente foi para entrar dentro da página, por exemplo. Aqui, deixa eu ver, em cotação tem. Deixa eu ver se em cotação, não tem. Enfim, aqui a gente, por exemplo, quando a gente faz o login, coloca aqui o elemento do botão de orçamento, por exemplo. Então, a gente só chama esse método em qualquer, não precisa importar, em qualquer parte do código, ele vai efetuar o passo a passo e ainda vai fazer a verificação. Então, usamos a cotação, a pasta E2E, colocando os testes, a pasta page, é onde vai ficar justamente a estrutura do método, e podemos usar o command justamente para fazer esses métodos mais geral, né? Em geral, para usar em todos o projeto. Outra coisa também que a gente pensou em utilizar a biblioteca Faker. Eu estava terminando de instalar ela para poder fazer alguns testes e depois passar para você. Então, a gente colocaria justamente essa Faker no lugar tirava esses dados aqui, né, de placa. Deixar de ser mocado para ser genérico, né? Para ser algo genérico e aleatório, né? Aí sim seria algo novo a cada vez que fizer o teste. E tem a possibilidade também da gente colocar em page um arquivo chamado base page, e aí são também métodos parecidos com o do command, mas aqui usaria ele como, por exemplo, um clique, que a gente usa ele em vários arquivos, né? Então, seria um método para diminuir o máximo de linhas de códigos também. E ser reutilizável, né? Perfeito. Acredito que eu entendi a arquitetura aí. Basicamente, seria isso. Aí, resumindo aqui, a E2E fica os testes, pages fica os métodos, em comandos fica alguns métodos genéricos, mas em geral. Beleza. Eu queria, para a gente fazer um paralelozinho, abre algum teste do E2E, só para a gente deixar os arquivos alinhados, para ver o fluxo deles. Abre algum teste aí no front-end, isso. Qualquer um deles. Abrir isso aqui. Aí, tipo, dentro do orçamento, a gente vai ter vários it, certo? Cada it é um teste. Sim, sim. Ok? E esses testes, pelo padrão PageObject, a gente simplesmente cria uma pastazinha lá com o nome do orçamento e métodos que estão relacionados a
page object, ao orçamento em si, certo? Uhum. E esses métodos estão ali no index.js, é isso? E é isso. Os métodos eles estão na pasta Abre esse page, método aí, pra gente ver. que seria em index.js. Aí os métodos estão sendo criados aí, e os IDs, eles estão separados também no Elements, né? Isso. Pronto. Aí, dessa forma, Thiago, a gente identifica que a gente só tem que ver esses IDs depois aí, tá? Pronto, isso é uma coisa que pra gente facilita bastante, tá? Essa separação de, tipo, necessidade de ID por etapa, entendeu? Isso aí. Assim, visualmente agora ele tá feio, mas só o fato de eu ter esse documento já meio que separado para uma arquitetura futura facilita. Que eu consigo tirar um desenvolvedor depois para ele pegar 2 horas, mapear isso aí, saber onde é que tá o elemento e onde ele bota o ID. Uhum. Então, Um assim, adendo. Perfeito. Um pode fazer. adendo aqui. Tá esses seletores aqui, mas a gente está refatorando ele justamente porque essa semana estava dando erro. Porque Uhum. a gente está misturando aqui com classe, com outros seletores, aí quando faz a alteração lá, né, no link, no site, Uhum. dá erro aqui no teste. Aí a gente está refatorando justamente para ser um seletor que não dê erro, mesmo Pronto. que mude a classe lá. Mas para ser um seletor que não dê erro, até onde eu sei, em relação ao web scraping, eu tenho que colocar alguma coisa única, um ID único. Isso. Aquela tag, alguma coisa. Então, assim, eu dependo Pode ainda ser um ID, dessa pode ser etapa nossa. data. Isso. Eu dependo mais dessa etapa nossa. Isso aí eu já tô ciente tem um tempo já, que estão pedindo esse ID. Seria interessante. Pronto. Aí, enquanto não tem isso, tem um método que a gente achou no curso de Cypress, que a gente pode usar, justamente esse GoTo aqui que eu criei, ele faz o seguinte, ele seleciona o botão, por exemplo, e dentro do botão ele verifica o que é que tem, aí ele compara. Se dentro do botão tem um texto que seria justamente o nome do botão, aí ele faz essa seleção, entendeu? Aí é uma possibilidade enquanto não tem o ID ou um Entendi. data test. Tranquilo. Não, mas isso é Ok. tranquilo. Eu consigo pegar depois um desenvolvedor, um estagiário, para a gente ajustar essa questão dos IDs. Não é tão complicado, não. É porque realmente é um daqueles trabalhos de baixa prioridade que a gente vai sempre escanteando. Uhum. E o web scraping é uma coisa horrível, cara. O web scraping é meu pavor, velho. Aí, um outro ponto que eu queria comentar, Udney, você falou aí, só para deixar um pouco mais claro também, é que o seguinte, a gente tem esses testes menores, tá vendo? Criar um orçamento, filtrar um orçamento, visualizar, excluir, e alguns testes que a gente viu lá na suíte de vocês, ele faz tudo isso em ordem. Mas uma boa prática que a gente viu, que pode ser aplicada, também já aplicada em outros projetos, tu vai falar dessa parte, Udney, da API para o setup teardown? Então, a API a gente conseguiu trazer para cá, só que a gente não conseguiu mexer nela. Tá. Então deixa eu só Mas passar eu tô aqui com ela. o geral. Não, pode deixar aí rapidinho, tu vai entrar nela depois. Tá. Aí, Thiago, o que eu quero fazer é o seguinte. A gente pode ter um teste ponta a ponta completo, certo? Uhum. Mas uma boa prática que a gente faz é misturar o teste de front-end com de API, para que a gente tenha a validação micro. Por exemplo, se eu tenho um teste que ele vai começar criando um orçamento e esse mesmo teste vai terminar excluindo o orçamento, se tiver um erro no filtro de orçamento, você concorda comigo que a gente não vai conseguir nem visualizar ele, nem excluir na automação, certo? Entendo. Você está querendo simular o mais realista possível a interação do usuário mesmo, de fato. Tentando causar algum ruído ali na visualização dele, no input, né? Entendendo. Isso. Aí o que acontece? Para fazer isso, antes de cada ID desse, por exemplo, esse teste ele só vai criar um orçamento. Perfeito. Uhum. A gente vai colocar uma estrutura que, utilizando a API, que a gente viu que já tem essa API, depois de criar o orçamento, ele deleta sozinho. Então, no início do teste, ele vai gerar os dados aleatórios, mesmo com a biblioteca Faker, vai popular o teste de criar o orçamento, e ele vai ser criado. Mas para não ficar lixo no ambiente de testes, essas criações, a gente deleta esse orçamento depois que ele foi criado com sucesso. A gente valida que ele foi criado
e deleta. Aí o filtro de orçamento, por exemplo, antes do teste, a gente cria um orçamento para ter lá 1, 2 ou mais. Vê se o filtro funciona para esses dados. Funcionou, a gente vai trazer a independência desses testes. Porque se ele ficar sequencial, se não criar, eu já não consigo testar, filtrar, visualizar e excluir. Mas às vezes a bronca é só não criar, sabe? Então, uma das ideias de melhoria futura... Não falhe até eu mutar o microfone. Não entra onde? Oi? Peraí, David, um momento. Ah, tá. Foi mal, galera, porque acaba tomando gank de todo canto, 24 horas por dia. Problema não, pô. Faz parte. Velho, parece que é direto, velho. Quando marca tá perreada, aparece gente no zap, no teu lado. Pode seguir aí, David. Aí eu só queria te falar essa parte, que é uma coisa legal que a gente pode fazer. Ter o fluxo completo, mas também ter eles com setup e teardown. Aí esse setup, depois, se você preferir, você pode fazer direto no banco de dados ou pode fazer na API. Mas essa técnica se chama hooks, que os meninos vão estar utilizando. Então, não sei se vai dar tempo da gente chegar a fazer exatamente assim. Mas aí a gente consegue ter isso. Queria saber o que tu acha desse cara, a tua opinião. Assim, a parte de excluir ao final, tá? Eu acho aprovado a questão do lixo das back-end que a gente usava, tá? Uhum. Acho que realmente nada do front talvez não estivesse, mas essa aleatoriedade que você vai implementar com algumas interações do front no meio de campo ali, acho que foi isso que eu entendi, certo? Seriam essas aleatoriedades. Não tem aleatoriedade não. É o seguinte, criar um orçamento. No criar orçamento, eu sou muito leigo, mas digamos que tem lá os campos de valor, tem um campo de descrição e tem um campo, sei lá, de nome. Estou chutando aqui, não conheço o sistema não. Mas digamos que tem esses 3 campos. O valor é o número inteiro, certo? Certo. Aí eu consigo com a biblioteca Faker gerar um número. Eu coloco, nesse campo, bote um número. No campo nome, a biblioteca Faker traz nomes de tudo. Aí você pode colocar lá, por exemplo, faker.série.friends. Aí ele vai trazer, ponto nome. Aí ele vai trazer o nome de alguém da série Friends e vai colocar nesse valor. Aí depois, sei lá, descrição. Aí uma descrição qualquer, pode ser inclusive nome de alguém também. Aí colocou. Aí o dado vai ser criado na API com esses caras que foram, entre aspas, aleatórios. Ele não é interação aleatória. O teste ele vai pegar esses dados que foram gerados pela biblioteca, vai botar na tua aplicação esses caras, e depois ele vai fazer o filtro em cima deles e deletar em cima deles. A gente não está fazendo iteração aleatória. Beleza, entendi. Beleza? Porque o que eu tinha entendido é que vocês iam tentar meio que testar justamente essa busca diferente, por exemplo. Cliente. Só que aí você vai primeiro tentar pesquisar por Pablo sem um O, ver que não tem, aí depois pesquisar por Pablo com O de novo, ver que tem isso de fato. Tipo, o meio de campo ali para validar a outra parte da interação. Não. Nesse caso seria um filtro normal mesmo, sabe? Pronto, mas aí, para não deixar o dado hard-coded lá, porque esse dado hard-coded pode viciar, por exemplo. Pode ser que tenha algum tipo de dado que a gente não imputou antes, porque está usando um dado fixo que vai quebrar. Então, essa biblioteca ela sempre traz dados diferentes com base no que a gente coloca. Aí, esse setup, o setup para fazer esse teste e depois a exclusão, o teardown,
são uma boa prática muito legal do mercado e, tipo, massa. Aí a ideia é a gente criar todos os testes que precisa, todas as ações individuais com esses setups e teardowns, porque aí, independente de um falhar ou não, a gente tem um princípio de independência dos testes. Com esse princípio, vai melhorar os nossos resultados, a gente pode ter mais confiança neles e se tiver coisa falhando, não vai falhar tudo, porque não tem independência, então isso é muito massa. Mas deu para pegar a ideia geral? Deu. Pronto, eu só ia pedir uma última coisa, que foi o que eu estou comentando há um tempo, que assim, a curto prazo, aqui na reunião, eu consigo entender a estrutura que vocês estão colocando para mim, tá? Só que como às vezes o ambiente de teste é um ambiente que a gente vai deixar parado, rodando a máquina, e às vezes acaba... Rudney, essa parte que você me explicou, justamente da lógica de métodos, de arquivos, index, o nome index sozinho, ele não é intuitivo, tá? Então, assim, esses tipos de estruturação, se vocês pudessem deixar um arquivo Markdown, aí, por assim dizer, tá? Ou o próprio README da documentação, Entendi. explicando, essa estruturação, acho que fecha legal, tá? Eu já entendi o projeto, entendi a ideia de David também, concordo. E acho que fechou, é isso aí. Mas, assim, eu toco muito no pé da documentação só para ficar mais fácil futuramente a gente replicar para outras pessoas. Alguns residentes que são back-end para fazer teste e depois ver rota. Entendi. A gente também pensou no README, alguma coisa assim. Pode ser o próprio README do projeto. O README do projeto é ponto .markdown. Uhum. E aí ele é fácil você fazer com API também. Ou com API não, com IA. A gente pode fazer uma documentação de como é que funciona todo o código. E também colocar alguns comentários dentro do próprio código. Outra coisa, sobre o index é mais com relação à importação, de melhorar só diminuir o máximo de importação aqui, mas aí a gente pode, se quiser, mudar o nome, só que aí aqui a gente vai ter que colocar justamente mais alguma palavra aqui não fazer importar. Não precisa. Beleza, David. Aqui eu fecho com os meninos rapidinho também. Mas queria assim, um index como? É porque coisa, orçamento, tá? Veja que todo projeto até agora que vocês estão fazendo é para deixar ele intuitivo. Colocando nome, espaço e tudo mais. O fato do index não ser intuitivo me levanta mais ainda a necessidade de ter uma documentação, entendeu? Para explicar entendi. Exatamente. Tipo assim, não é para fazer um ou outro, não. É só para, tipo assim, a documentação quebra tudo aí. Então vamos nela primeiro. Se estiver explicando lá na documentação, não tem problema. Pode chamar de Rudney aí, Rudney.js, tá de boa. Alguma dúvida aqui da estrutura, não? Não, na verdade eu gostei bastante, tá? Eu ia até perguntar para David se mas ele vai sair daqui a pouco, eu pergunto no WhatsApp. Se essa arquitetura geral, ele tem um nome... Se tem alguma base maior aí, macro, que vocês utilizaram para toda essa arquitetura, assim, de classe de teste. É do meu interesse depois dar uma olhada para estudar, tá? É só isso mesmo, é do interesse pessoal. Mas é justamente essa questão parece que é Object Page Model. Beleza. É um plano que a gente segue sempre, assim, desde o começo das aulas que a gente teve, né, com o David de QA, né? Sempre essa questão de como montar a estrutura, então... E é como deve... Que é quase o mesmo que a gente estava também na outra também, né? A gente era o Selenium. Algumas coisinhas, tipo E2E, né, que tem, mas de resto é quase a mesma estrutura. Pronto. Rapaziada, outra coisa, David pediu para eu lembrar ele, mas ele saiu, que é o seguinte, pelo visto, tem a data da entrega, certo, da apresentação final, Softex, e aí parece que, pelo que ele comentou, ele estava marcando pro
dia 1. Isso dela é Paula, né? Pronto, acho que é. Ana Paula. Ana Paula. Uhum. Ana Paula parece que falou a ele que vai ter um outro evento aí, que vai precisar, não sei se é vocês ou a agenda deles, que não vai bater nesse dia. E aí ele pediu para ver relacionado ao dia 28 ao dia 23. Eu não sei se era só comigo essa data ou se era com vocês também. Mas aproveitando já, perguntar para vocês aqui, que a gente qualquer coisa já conversa no grupo, acabando aqui. Isso aqui, no caso, é entre segunda e terça-feira, semana que vem. Qual seria o melhor dia para vocês para fazer essa apresentação? Poxa, realmente eu... tem muita gente para opinar, mas eu acho que sempre, quanto mais dias pra gente, melhor, né? Pra gente porque aí você é o universo da raiz. Você tá nessa aí. Quanto mais dias, melhor. Né? Se for dia 31, tá boa. Se for dia 30, também tá de boa. Uhum. O CAC 31 seria bem melhor, né? Perfeito. Não, tranquilo, então. Eu não tenho problema nem com deixar na quinta-feira, não. Até então. Aqui de sexta-feira é 1, né? É justamente nessa sexta-feira que eu comento lá no grupo, daqui a pouco, sobre isso. Marco David. Qualquer coisa a gente abre até a enquete lá para falar sobre isso. Beleza? Tá ok. Sem problema. Mais alguma coisa, rapaziada? Então, só para finalizar aqui, a gente fica para definir essa data aí, né, durante a semana. Sim. Eu acho, justamente por causa desse evento, eu acho que quarta-feira seria um dia legal também. Mas aí a gente vê. A gente vai discutindo quem tem disponibilidade, quem não tem, por... Foto aí da CHD, bichinho. Não, ele entrou aqui com a câmera. Mostrou o filho dele na cirurgia aí. Mas beleza. A gente vai vendo aí no grupo da melhor forma possível e aí a gente confirma. Mas eu vou já marcar ele aqui para falar sobre isso e aí qualquer coisa a gente abre a enquete. Tá. Beleza? Qualquer coisa eu vou mandando lá no grupo e depois eu confirmo o modelo que a gente faz e eu mando lá no grupo. Beleza. Eu tenho outra dúvida. O repositório está atualizado ou, no caso, vocês vão fechar o projeto e mandar tudo de uma vez? A gente está atualizando. Então, tem uns commits já rodando, né? Tem uns commits. Tem uns Pronto, commits vou dar uma olhada. No local. Aí está bem atualizado. Pronto, tranquilo, vou dar uma olhada depois. Porque, assim, tem uma etapa aí do projeto original, que é o Telegram, né? Que acho que eu comentei a vocês, que a gente roda em lugar e dispara do Telegram. Então, assim, a configuração do Telegram é algo que eu preciso manter nele depois. Aí eu vou dar uma puxada no projeto de vocês. Se vocês não, de alguma forma, vocês não manteram a configuração do Telegram, sem as variáveis de ambiente, ou seja, sem a configuração para disparar lá, tá de boa. Entendeu? Uhum. A minha intenção do Telegram a gente não puxou, né? Ainda. Não puxou de um código para o outro, né? De um arquivo, daquele que você mandou para a gente para isso. Por enquanto a gente só puxou a API do WhatsApp. Mas o Telegram ele não é teste. O Telegram é uma configuração de disparo de mensagem. Pronto, a gente não mexeu. Pronto. Mas beleza. Se quiser deixar ele separado só, ou se quiser que a gente coloque, tem branco não. Rudney, se possível, separe, por favor. Se conseguir fazer isso aí, eu acho interessante. Porque, assim, ele é um serviço à parte, tá? Uhum. Ele é um serviço à parte. Só que ele tem toda essa configuração, não foi eu que fiz. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muito pouco know-how. Eu não sei direito como é que usa o bot do Telegram. Então, assim, eu só vou tentar reestruturar e ver se funciona. O Paulo tá falando pra caralho aí, só que, infelizmente, parece que o microfone dele foi de Vasco. Porque não tá mutado e não tá saindo som. Beleza, pronto. A gente vai dar uma olhada lá. Meu patrão, aí já tá no microfone. Estão tentando licenciar, Paulo. Papo tá mudo. Vou fechar aqui. Vamos finalizar. Vou marcar David aqui. E a gente tiver as datas aí. Beleza, pessoal? Beleza. Pronto, Paulo, agora eu consegui escutar. Valeu, rapaziada. Valeu, até tchau. semana que vem aí. Até.